Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando o novo programa Combate, o combate da Confederação Nacional de Serviço, que defende mais emprego e menos impostos. Hoje temos a satisfação de receber o Rubens Moscatelli, que é o presidente do SICOM, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e gostaria de saber como esse assunto de condomínio, que é um dos itens mais importantes hoje da economia na área de construção, criando as novas infraestruturas nessa área de construção civil, etc. Conta um pouco para nós o que é o SICOM, como ele nasceu e quais são as atividades que ele desenvolve. Pois não, Luigi, prazer o convite aí feito e a participação aqui no programa. Falar do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista é contar uma história de mais de 20 anos, né? Nós nascemos a partir da Constituição de 88 com o intuito de representar a categoria econômica dos condomínios prediais. Então nós representamos lá no Litoral Paulista, desde Ubatuba até Peruíbe, são 13 municípios, né? Isso, se a gente fosse pensar em termos de números, em torno de 12 mil a 15 mil edifícios dos mais variados tamanhos, né? Quer dizer, o edifício hoje, o conglomerado, é uma atividade que é considerada empresarial, né, no fundo. É uma atividade empresarial, inclusive reconhecida pelo próprio Ministério do Trabalho, né, na medida em que gera algum tipo de receita, seja mesmo até para pagar as despesas com a manutenção, mas ela gera alguma receita, pagamento de folha de pagamento, muitas vezes da remuneração do síndico quando é feito dessa forma. Enfim, hoje você tem uma atividade econômica, especialmente de serviços, porque nos novos empreendimentos você tem uma concentração no mesmo local de várias atividades. Não só a questão condominial propriamente dita da moradia, mas prestação de serviço, lazer, tudo no mesmo local. Quer dizer, o responsável por um condomínio, o síndico, né, que é do condomínio, ele é o responsável por essa atividade econômica que é o próprio condomínio. Isso. Vocês contratam pessoas, trabalhadores para fazer, ou é através das administradoras que é feito isso? Me conta um pouco. A história dos condomínios, em geral, ela tem muita cara de que o condomínio, principalmente aquele que é no litoral norte ou até mesmo no litoral sul, onde você tem menos moradores e mais veranistas, o perfil é exatamente esse. O administrador é que acaba sendo o intermediário. Ele que vai procurar a mão de obra, ele que procura colocação, muitas vezes até de indicação do síndico para ser o representante, porque a gente tem um problema que o condomínio ele é representado com exclusividade pelo síndico. Até na ação trabalhista, se não tiver síndico o condomínio, pode haver muito problema. Até, por exemplo, revelia, ou seja, você mesmo apresentando uma defesa, não tendo o síndico, é como se não tivesse apresentado. Agora, os funcionários do condomínio são funcionários da administradora ou são funcionários do condomínio? Não, são muitos deles próprios, né? Você tem aí, hoje em dia, até a terceirização que também entra nesse âmbito, né, na prestação de serviço, mas a grande parte ainda dos condomínios tem funcionário próprio. O que a gente estava mencionando é de que muitas vezes a administradora é que faz esse papel no sentido da aproximação. Ela vai colher a mão de obra, treina eventualmente para determinadas atividades e depois coloca nos condomínios que ela... Quer dizer, a administradora faz a triagem dos funcionários, contrata os funcionários, mas a responsabilidade, o registro da CLT é feito em nome do condomínio e não em nome do administrador. Em nome do condomínio. Quer dizer, o responsável e perante a Justiça do Trabalho, perante
os encargos sociais, a Receita Federal, é o condomínio. É o síndico, né? É o condomínio representado pelo síndico. Inclusive o CNPJ dos condomínios, né, tem um código específico, ele é vinculado ao CPF do síndico. Então, caso tenha qualquer problema tributário, previdenciário, recai sobre o síndico. Recai sobre o síndico. A famosa penhora online recai sobre o síndico. Inclusive também a penhora online e outros tipos de constrição, né? Por exemplo, vamos supor que o condomínio lá tem uma área ambiental, de preservação ambiental. Se alguém tirar uma árvore sem autorização do órgão competente, o síndico é que acaba respondendo até por crime ambiental. Também é isso? Também é isso. E vocês abrangem quantos municípios lá na Baixada? São 13 ao total, né? Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Bertioga, Guarujá, estou contando de cima para baixo. São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Santos, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Então a Baixada inteirinha? Inteirinha. Onde tem praia, nós estamos lá. Está com vocês lá. E como é que é o processo de filiação ao sindicato? Que assistência, vocês dão algum auxílio aos condôminos, especialmente ao síndico? Qual é a atividade? Nós temos algumas atividades que elas são para toda a categoria. Por exemplo, nós fazemos todo mês palestras junto a toda a comunidade condominial para debater assuntos relativos a condomínio. Então, por exemplo, esse mês aqui o assunto que mais deu problema foi a questão de vagas privativas, vagas coletivas. A gente faz o módulo e acaba conversando lá com as pessoas, sendo associados ou não. Para o associado, o diferencial qual é? Além desse acesso à informação, consultas gratuitas, com corpo jurídico e tudo mais, você tem a questão da representação propriamente dita. Por exemplo, reclamações trabalhistas, ações de cobrança, interpretação de contratos, tudo isso é feito pelo sindicato na parte jurídica, só com a cobrança da mensalidade e das contribuições que são devidas aí, aprovadas na Assembleia. E a participação, você estava comentando um pouco que vocês inclusive dão alguns cursos para os condôminos, para informá-los de qual é a legislação, quais são as coisas que eles têm que se precaver, alguma coisa assim. Como é que é essa sua assistência em termos de treinamento? Então, a gente, como eu mencionei, a gente seleciona alguns temas previamente, e aqueles que dão mais questionamento, por exemplo, num determinado período de tempo. Observa que está tendo um problema de interpretação, vai ter uma confusão na hora de aplicação do direito, e aí dentro disso nós fazemos o curso. A pessoa se cadastra previamente, não é cobrado, basta se cadastrar e comparecer. E a gente tem lá pelo menos por semana 2, 3 horas nesse tipo de treinamento com as pessoas que estão interessadas. Bem, falando em tributação, que nós sempre discutimos aqui que nós precisamos diminuir a tributação no Brasil, dando mais condições para a empregabilidade. Essa nova lei que ainda não foi sancionada, mas que já foi aprovada no Congresso, do aviso prévio de 90 dias. Como é que vocês estão vendo isso? Vai criar um aumento de carga para vocês, de despesa para vocês? Como é que vocês estão orientando, já prevendo que isso provavelmente a presidente da República, não sei se ela vai sancionar ou não, é uma pressão contra sancionar essa lei, mas nós temos um problema sério que o Judiciário está tentando legislar, né? Especialmente o Supremo. E essa aprovação desse projeto que estava engavetado lá durante um período na Câmara foi aprovado mais ou menos às pressas. Quem sabe se eu estou dizendo até que é um mal menor que está acontecendo, fazendo com que haja esse aviso prévio de 90 dias sem ser retroativo, evidentemente. Como é que vocês estão vendo isso aqui? Isso vai criar problema para vocês? Isso provavelmente vai gerar um certo conflito, porque já há algum tempo, eu falei que o sindicato já existe desde 89. Antes de existir, existia negociação com outros sindicatos que estabeleceram na nossa convenção coletiva de trabalho o adicional de tempo de serviço,
que é muito semelhante ao aviso prévio. Que está se colocando agora de aviso prévio. Então, o que vai acontecer? Provavelmente vai se agregar esse custo ao custo do fundo de garantia. Principalmente para os trabalhadores mais antigos, o custo vai ser mais alto, porque você tem a questão do tempo de serviço lá do adicional, somado ao aviso prévio, que também tem uma certa equação, né? Tempo de serviço, por quantidade de meses, então isso vai gerar sim um custo imediato, a partir do momento em que seja sancionado. Só não sabemos ainda o impacto, porque precisa ver cada caso concreto, né, no sentido de saber essa conta e ver se vai ser aprovado da forma como foi aprovado pelas duas casas, né? Se a presidente Dilma vai sancionar daquela forma. Outro aspecto que eu queria dizer por exemplo, vocês no caso do aviso prévio, você tem que fazer com que haja uma previsão desses custos quando for demitido. E existe também o problema da rotatividade. Nos funcionários dos condomínios, vocês têm muita rotatividade ou normalmente se preserva o funcionário antigo porque já tem conhecimento do condomínio, já conhece as pessoas, ele é uma pessoa que faz parte praticamente da vida dos condôminos e conhecem o porteiro, conhecem o faxineiro, etc. Como é que vocês veem isso aí? Inclusive, nós temos até umas questões interessantes, por exemplo, no litoral norte, quando eu falo litoral norte, Ubatuba até São Sebastião, né, são 4 municípios, nós temos lá um adicional de temporada. Porque, às vezes, lá o funcionário do condomínio, quando não tinha isso, ele acabava abandonando o próprio condomínio para fazer serviço na praia, né? Era mais rentável. Então, nós instituímos o auxílio temporada, que é outro custo que vai ter que ser repensado dentro dessa ótica do aviso prévio, né? Então, por outro lado, é importante que a gente explique que nessa questão toda, a gente vai precisar primeiro observar aquilo que dentro da folha de pagamento existe e o funcionário em relação à rotatividade, você tem uma certa, vamos dizer assim, não totalmente fixo. Mas tem um temporário. Mas tem o temporário, principalmente na época de temporada, que é muito semelhante às vendas de fim de ano, Natal, né? Nas empresas, nas lojas, enfim. Você tem essa questão e tem a questão da alocação de mão de obra, que você acaba usando mais nessa época de temporada para suprir alguma necessidade. Agora, na categoria de trabalhadores, a gente tem muita resistência, por exemplo, com alguns contratos chamados contratos temporários. Tempo parcial, por exemplo, é uma coisa que desde 98 existe e não vingou ainda dentro da categoria de condomínios. Não sei por que o Sindicato de Trabalhadores acaba resistindo a isso, porque na medida em que eu vou manter a mão de obra que eu já tenho e vou assumir mais outros, uma complementação para suprir a necessidade durante o período, né? Só que a gente até hoje não conseguiu colocar isso como um item na nossa convenção coletiva de trabalho, que a lei permite acordos coletivos ou convenção nesse caso. E acaba o pessoal indo para a terceirização até por conta disso. E vocês, dentro dos os síndicos, aceitam o sindicato de condomínio como legítimo representante ou existe um questionamento por parte de alguns que entendem que essa representação tem que ser dada para as administradoras? Como é que vocês avaliam esse problema? Na verdade, isso aconteceu mais no início do andar aí do sindicato, antes da sua consolidação, né? A nossa primeira convenção coletiva de trabalho foi em 94. Só para você ver em números, naquela época, em 94, foi assim que entrou em vigor o plano real, né? A gente teve, por conta da questão da representação, mais de 2.000 processos de anulação de convenção coletiva por dizer que o sindicato não era o legítimo representante, né? E muitos desses condomínios patrocinados por administradores que até então o sindicato não existia na prática, né?
Só que isso foi resolvido, no ano seguinte já caiu bastante o número de questionamento e hoje já é uma realidade. Os síndicos sabem da existência do sindicato, nos procuram, inclusive, para aprimorar, porque ninguém é dono da verdade completa, né? A gente sempre ouve o que a categoria está com a necessidade, está com um problema, enfim. A gente acaba, dentro disso, fazendo um leve trás no sentido de aprimorar os serviços e até a qualificação do próprio síndico, dos condôminos, dentro daquilo que eles apresentam como necessidade. E a contribuição pela sustentação de vocês é feita através da contribuição sindical, evidentemente. Sim. E essa contribuição é feita uma vez por ano, baseada em que base? Até Base de cálculo. A base de cálculo até até esse ano, a gente se baseava em outra federação. Hoje a gente se filiou aqui à FESESP, a Federação de Serviços do Estado de São Paulo, e a gente usava, vamos dizer assim, o valor mínimo no caso da FEComércio, né? E dava em torno de 140, mais ou menos isso por ano, por condomínio. Agora mudamos, talvez a base de cálculo vá mudar um pouquinho, mas isso é sempre livre na Assembleia. A gente faz sempre as assembleias que a lei determina que sejam feitas, né? Publicações 3 vezes no Diário Oficial e tudo mais, para que todos os síndicos tenham condição de comparecer e opinar. Agora, tem variações entre vários condomínios? Porque tem um condomínio que tem, não sei, é um pequeno prédio, o outro condomínio é um grande conglomerado de prédios, etc., com volume maior de prestação de serviço. Existe variação nessa contribuição ou é fixa? No caso da variação, a gente tem variação só naqueles que são associados, que é a mensalidade. Na mensalidade além da contribuição sindical, teria a mensalidade. Exatamente. A gente faz na mensalidade a gente faz essa diferenciação de quantidade de apartamentos, é o critério mais usado. Na sindical não, mas é um critério que a gente tem sempre procurado ver a possibilidade de fazer isso. E é tudo questão de fazer um cálculo, porque felizmente ou infelizmente você precisa de uma determinada receita. Que vocês não têm, o condomínio não tem capital, né? Porque que nem a empresa. A contribuição sindical patronal é feita sobre o capital da empresa, mas como o condomínio não tem capital, é só em função do volume de representação que pode ser feita uma diferenciação. É verdade. Uma outra questão importante, como é que vocês analisam em relação à prestação de serviço do condomínio para que essas informações cheguem mais fáceis ao condômino? Vocês estão usando um sistema atualizado de portal? Tem um portal para as pessoas acessarem, para ter informação? Como é que é a comunicação do condômino ou do síndico junto ao sindicato? O nosso investimento maior, Luiz, já de algum tempo, é através do portal da internet. Só em números, para você verificar, nós temos não só acesso no nosso litoral, as pessoas que residem ou têm imóveis lá, nós recebemos muitas consultas do Brasil todo, né? Rio de Janeiro, Ceará, até Mato Grosso, enfim. O Brasil todo acessa o nosso portal, que a gente procura atualizar toda semana com novas informações. A pessoa acessando, ela tem desde a legislação básica lá, por exemplo, a questão de incêndio, normas de posturas dos vários municípios que nós representamos, mas também tem a convenção coletiva de cada uma das bases, que a gente negocia com 6 sindicatos, né? Nós somos um só, mas são 6 de trabalhadores. E é muito simples, é o www.sicom.org.br. Quer dizer, qualquer condomínio, inclusive, especialmente no veraneio, que pessoas que têm imóveis na Baixada Santista, ele pode acessar o sindicato para ter informação se está sendo corretamente a contribuição, que tipo de informação ele pode obter e pode entrar diretamente e entrar em contato com vocês. E se cadastrar é muito fácil, a pessoa tem lá um sistema muito simplesinho, você coloca lá qual é o tipo de cadastro, eu sou morador, sou administrador, sou síndico, para a gente ter até um direcionamento da informação, mas na prática, ele acessando, ele consegue ter todas essas informações, pesquisando ali no site, tudo relativo a condomínio, a gente procura colocar.
Tem o problema da cobrança da taxa condominial que é feita. Alguns querem colocar essa taxa condominial para protesto, e outros acham que isso aí não pode ser feito. Como é que você vê essa questão, Américo? Se um condomínio não paga essa taxa, você acha que tem que ser protestado ou não, ou tem que tentar entendimento com o condomínio para pagar? Na verdade, Luiz, nós temos, na questão do débito de condomínio, a legislação permite sim que você proteste. Mas, por outro lado, quando você vai fazer o protesto, você tem uma burocracia muito grande em relação à documentação que o cartório exige que você apresente. Então já começa a primeira barreira aí. E tem um outro aspecto que a gente tem que destacar. Nós temos, às vezes, aquele devedor, que é o devedor contumaz. Não interessa se o condomínio é barato ou é mais caro, ele simplesmente elege outras despesas para pagar e deixa o condomínio de lado, porque ele sabe que em um determinado momento o condomínio vai querer fazer um acordo, ele vai conseguir, em princípio, ter uma vantagem em relação àqueles que pagam em dia. E tem aquele outro tipo de condômino, que é o condômino que, por algum motivo, está com aquela necessidade naquele momento, enfim. Dificilmente a gente consegue diferenciar isso, né? Seria mais justo, talvez, o protesto para esse que não dá importância ao pagamento. Contumaz, né? O contumaz. Mas a gente tem que perceber, e o síndico tem que saber quando isso vai ser aplicável. E o principal ele tem que ter, para poder fazer o protesto, a despesa que ele vai colocar a protesto tem que estar muito bem identificada, eu tenho que saber quem é o proprietário, o meu banco de dados tem que estar muito certinho e as contas têm que ter sido aprovadas. Então, na verdade, o protesto ele acaba só sendo efetivo a partir do momento que você preste contas. Então, a despesa que venceu há 2 meses atrás, eu só vou poder protestar quando eu for fazer uma assembleia de prestação de contas. Isso também é exigência do cartório. Acaba sendo, como eu falei, muito burocrático. Às vezes a ação de cobrança ou até a cobrança extrajudicial ela é mais efetiva porque você consegue, ainda que se faça um acordo longo, evitar, porque, problemas. Entre outra coisa, você tem um protesto, você fecha o crédito do eventual devedor. Se for um devedor que não é o contumaz, o devedor esporádico, ele está com problema financeiro, você está fechando para ele... Possibilidade de ele, quem sabe, conseguir recursos para pagar a taxa condominial. Então talvez não seja a melhor política fazer o protesto em primeiro lugar. Seria uma das ferramentas para compelir o devedor a pagar. Mas primeiro não é seria melhor o entendimento com o condômino e com o síndico para que haja uma solução amigável. Eu acredito, inclusive, que o síndico que é efetivo lá, que ele consegue fazer o controle do condomínio de uma maneira mais eficaz, ele não deixa o condomínio ficar devendo muito tempo. 2, 3 meses ele já está correndo atrás do eventual tem que chamar devedor. a pessoa para poder. Porque senão, se deixar, acaba virando uma bola de neve. Para o condomínio que paga em dia é ruim e para o condomínio também é ruim. Rubens, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Passa rápido, né? Porque tem muita coisa para conversar. Realmente é um assunto fascinante, o problema dos condomínios e dos síndicos que tratam dessa área. Eu queria que você colocasse um posicionamento seu, mandar alguma mensagem para o telespectador, aqui especialmente da capital, que vai estar junto conosco nesse programa. Então, Luiz, eu voltar a agradecer aí o convite, colocar o Sindicato dos Condomínios à disposição de todos os moradores aqui da capital, da Grande São Paulo, que assistem o vosso programa, que tem o condomínio e apartamento lá no nosso litoral, acessando o nosso site www.sicom.org.br ou fazendo contato direto. Nós temos 4 sedes no litoral, né? Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá. A pessoa só precisa, para ter contato conosco, ou pela internet ou pelos telefones que tem lá no portal. E a pessoa é atendida pessoalmente por advogado, normalmente isso acontece. Então está à disposição, quem tiver de dúvida, pode ser até de prédio de São Paulo, a pessoa tendo dúvida, nós estamos lá para tirar as dúvidas. É lógico, opiniões, elas são sempre
uma via de mão dupla, nem sempre aquilo que nós falamos é a verdade absoluta, mas pelo menos vai ter algum tipo de opinião qualificada, né? Porque todos os nossos membros lá do departamento jurídico são especializados na área. Obrigado. Foi uma satisfação recebê-lo você aqui hoje como presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, o SICOM. É de suma importância esse seu depoimento. Amigos e amigas, estamos nos despedindo hoje à noite e procuramos na próxima semana estar junto novamente com vocês. Boa noite e obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.